Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia e hoje a gente conversa sobre o capítulo 13 e o capítulo 14. Bom, e nesse primeiro momento a gente se concentra nos estudos do capítulo 13, onde nós vamos abordar aí os impactos ambientais provocados pela geração de energia. Até aqui o que a gente está aprendendo, né? Primeiro nós começamos no capítulo 11, introduzindo a noção de que existem recursos na natureza que podem ser utilizados pelos seres humanos para a realização de diversas atividades. E nós já vimos que elas se dividem em dois grupos: as fontes não renováveis, aquelas que vão se esgotar e que a gente utiliza muito, e as fontes renováveis, que há alguns anos nós estamos compreendendo como é que elas funcionam, que podem ser renovadas, mas que ainda apresentam algumas dificuldades de serem implantadas. Então, no capítulo 11, verificamos lá o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e o urânio e tudo mais, e alguns impactos que eles provocavam. E no capítulo 12, nós verificamos quais são as energias de fonte renováveis, ou seja, aquelas em que a natureza pode ser utilizada e possa se renovar para gerar energia. No fundo, nós estamos investigando como que, historicamente, o homem encontrou estratégias para gerar energia. Algumas delas, ao longo da história, vai nos acabar trazendo diversos problemas ambientais. O homem conseguiu encontrar estratégias renováveis, como a energia eólica, a energia solar, as hidrelétricas, apesar de apresentarem alguns problemas, mas também a biomassa e o biocombustível. Mas agora a gente começa a ver os impactos que são provocados por essas fontes de energia nesse primeiro momento do nosso vídeo. Bom, e o primeiro destaque que nós vamos dar aqui são as hidrelétricas, né? Quais são os impactos socioambientais das hidrelétricas uma vez que elas passam a funcionar, né? Primeiro que a gente tem que lembrar que elas são que a usina hidrelétrica é uma produção de energia com menos poluentes. Então, o que significa que ela é uma fonte que não vai trazer tanta poluição gasosa à atmosfera para nossa, que possa nos preocupar. O problema é o que há em torno dessa construção. Porque primeiro, minha gente, elas alteram a dinâmica dos rios conforme o consumo de energia. Nós vimos que para uma hidrelétrica funcionar é necessário que ela seja implantada, construída em rios de planalto, rios que têm um maior volume de água para que se possa gerar mais força e energia. Porém, às vezes essas usinas hidrelétricas precisam alterar o curso dos rios, fazer uma alteração ali no relevo para que se possa fazê-lo de uma maneira mais completa. Consequentemente, a construção dessas barragens e das represas vão acabar trazendo outros problemas ambientais. Por exemplo, a migração dos peixes, que não vão mais utilizar naquela região onde eles passavam tranquilamente pelo rio. Afinal, existe aí uma barragem, existe aí uma represa, então as espécies presentes ali não vão mais se reproduzir. Isso vai afetar lá na frente, por exemplo, a pescaria daquele senhorzinho que tinha o rio e pescava e tirava o seu sustento, e aí já é um problema socioambiental. Outro problema é a população local ser transferida dessas áreas próximas. Isso porque, é claro que o nosso país é uma área ocupada, nós vimos aí recentemente um mapa que mostra a construção, a presença de usinas hidrelétricas em vários locais. Consequentemente, existem pessoas vivendo naqueles locais. Só que aí, quando se constrói uma obra dessa que é grandiosíssima, é necessário que em alguns lugares essas pessoas precisam ser retiradas. É claro que existe legislação para se fazer esse tipo de retirada, onde as pessoas receberão casas em outros lugares, porém essas casas não são tão adequadas ao convívio dessas pessoas. Existem muitas reclamações a respeito disso. Fora que um outro risco que pode acontecer, se essas pessoas ficarem aí, é que quando essas comportas, por alguma razão, por algum acidente se soltarem, isso pode acontecer no alagamento de áreas dessa região aí. Ou então, quando tem muito volume de água e é preciso deixá-la sair, e para que senão pode causar outro tipo de acidente. Então, são alguns problemas ambientais relacionados às hidrelétricas. E quais são os impactos da mineração no nosso planeta, no nosso país? Primeiro, que as escavações para a extração de matéria-prima já vão criar uma alteração no relevo, ou seja, nas áreas de extração de minérios, né, já teremos ali uma devastação daquela área. Isso porque a área vai ser explorada, consequentemente a natureza vai ser retirada, a vegetação vai ser retirada daquele lugar e consequentemente
as áreas, né, serão ali alteradas, os terrenos, aquela superfície vai ser alterada. Serão escavações, minha gente, para se retirar aquele minério. Consequentemente, isso já vai contribuir para uma degradação também do solo e da área que está sendo explorada e desmatada. Além disso, vai contribuir também para a compactação do solo. Lembra que a gente já falou sobre compactação do solo, mas pensando mais na pecuária e do gado que acaba batendo ali porque circula muito por aquela área, desgastando o solo? Pois é, aqui também vai acontecer a compactação do solo justamente por conta das máquinas que vão realizar essas escavações e de outros equipamentos que vão acabar aterrando este local e contribuindo para que ele perca vários nutrientes. Além disso, outro problema que pode acontecer aí também é justamente a contaminação das águas, porque isso, minha gente, vocês sabem, essas explorações acabam utilizando a água para fazer ali a retirada, para se fazer também a separação do minério em alguns casos, e aí algumas substâncias são utilizadas e essas substâncias químicas acabam levando contaminação para as águas, tanto do solo quanto também para as águas dos rios. Bom, e um outro problema também relacionado a isso é a poluição do ar, né? É um impacto socioambiental e a gente vai entender melhor por quê. Isso porque os gases poluentes são lançados na atmosfera. Aí você pergunta, por quê? Você sabe a resposta, porque há uma grande concentração de carros que utilizam a queima de combustíveis não renováveis, lembra lá dos derivados do petróleo, como a gasolina, né? Então isso acaba trazendo o CO2 para a atmosfera e isso vai contribuir para o efeito estufa, trazendo aí altas temperaturas que não ficam mais reguladas porque perde essa proteção da nossa Terra. Isso porque essa cortina de fumaça aí provocada pelo CO2 faz com que os raios solares atinjam com maior intensidade a nossa atmosfera. Isso sobe a temperatura do planeta. A gente tem falado também sobre aquecimento global. E aqui eu espero que você perceba que tanto esses problemas relacionados às hidrelétricas, né, a também a mineração e a poluição estão relacionadas com a nossa sociedade. Isso porque a gente necessita desses recursos. Isso porque cada vez mais o nosso consumo aumenta. Lembra? Na última atividade que realizamos, verificamos aí que nós consumimos muita energia e que para dar conta dessa produção, deste consumo, é necessário que existam aí algumas estratégias. As fontes renováveis ainda não conseguem dar jeito nisso, porque são muito caras e os equipamentos tecnológicos são muito avançados e nem todo mundo pode ter ou pode fazer uso desse recurso de uma maneira mais democrática. E também, minha gente, essas fontes renováveis, é claro, elas oferecem já um recurso melhor energético para o nosso país, mas ainda precisam de maiores investimentos para que elas alcancem também a maior parte da população. Bom, e agora a gente encaminha o nosso estudo sobre o capítulo 14, onde vamos falar sobre as cidades do Brasil. É uma coisa muito simples de entender. Nós já sabemos, já tivemos vários estudos em vários anos aqui na escola, a importância das cidades, como é que elas surgem, as diferenças entre elas, as paisagens que fazem parte, tudo mais. Aqui nós verificaremos que existem sim diferentes cidades, mas lembra aquela coisa de dizer assim, as cidades são diferentes. Agora nós vamos dizer por que elas são diferentes e o que é que diferencia umas das outras a partir de alguns critérios. Por exemplo, as cidades históricas, cidades que possuem construções antigas ou importantes para o país, como prédios públicos e igrejas. Aquelas cidades que tiveram uma construção aí feita a partir da arquitetura dos portugueses, que foram iniciadas há muitos séculos atrás, construídas a partir de vilas povoadas. Temos aí Ouro Preto, Olinda ou aqui na Bahia, por exemplo, Salvador, que é uma baita de uma cidade histórica. Outro tipo de cidade que nós temos são as cidades turísticas, aquelas que atraem muitas pessoas para visitá-las, seja por belas paisagens naturais, edifícios históricos, eventos culturais, entre outros. Quando nós realizamos um passeio, por exemplo, ao Rio de Janeiro, que é uma cidade que recebe muitos turistas, ou então Recife também, que é muito atraída ali por turistas, ou ainda algumas cidades históricas, como eu acabei de dizer, né? Recife, Ouro Preto e Salvador. Cidades que atraem muitos turistas. Temos também as cidades industriais, são aquelas cidades que se desenvolveram a partir das indústrias. Ou seja, em geral eram pequenos lugares, pequenas cidades, e que após a construção de indústrias naquela região, foi crescendo, graças à população que começou a migrar para lá por conta de encontrarem emprego. E temos ainda as cidades universitárias, que possuem universidades e recebem um grande número de estudantes, e aí são chamadas de cidades universitárias. Ou seja, centros que acabam também começando de maneira pequena, mas que se desenvolvem e crescem por conta de atrair estudantes para aquela região, porque surgiu ali uma faculdade, porque construiu ali uma universidade.
E já que estamos falando de cidade, um outro assunto que cabe dentro dessa análise é justamente a ideia de centro e de periferia. Você já deve ter alguma informação sobre isso, aliás, você já sabe até conceituar isso, mas aqui a gente pode aprofundar esse estudo. De que forma? O que é o centro e o que é a periferia? Normalmente, a cidade se desenvolve a partir de uma atividade econômica, né? Ou de algumas atividades econômicas historicamente. Ou seja, primeiro se desenvolve uma região central e ao redor dela a cidade vai se expandindo, vai crescendo. Essa reunião central de comércios, bancos, estabelecimentos comerciais, hospitais, enfim, que estão localizadas no centro, que nós chamaremos de centro da cidade. Pode observar que normalmente no centro de qualquer cidade aparece essa maior quantidade de serviços e de estabelecimentos. Quanto mais nós nos distanciamos do centro, maior a gente vai percebendo também essas diferenças. Isso porque a gente começa a adentrar nas periferias, né? E a periferia nada mais é do que esse lugar mais distante do centro. O que não impede que ali também existam comércios e serviços. É claro que existem, né? Lá na periferia, onde eu morei, no Monte Cristo, Santa Inês, é claro que tem mercados, mercadinhos, farmácias. Mas não tem, por exemplo, serviços que são essenciais para a gente também, como bancos, né? Para fazer algum tipo de saque, para resolver algum problema. É uma região mais distante do centro. Tem, é claro, a característica de não ter as mesmas condições sociais e ambientais que o centro, porém também é bom lembrar, as periferias são diferentes para cada cidade, para cada lugar. Existem periferias que sofrem com uma falta de infraestrutura muito grande, com violência urbana e também apresentam ali a ausência do poder público de certa forma, e não tem saneamento básico, infraestrutura de qualidade, mas também não é toda periferia que é assim. Existem outras periferias, existem outros bairros que não apresentam esses índices aí, por exemplo, de violência, criminalidade, para que a gente não comece a achar que todo mundo que vive na periferia ou nas favelas, né, são pessoas assim. A gente precisa também mudar um pouco desse discurso. Na verdade, a gente até sabe que as pessoas que vivem em periferias, nem todas elas têm esse tipo de comportamento. Porém, falta a gente pensar a periferia como uma parte da cidade que está distante do poder público e que acaba sofrendo com essa distância. Ou seja, o poder público acaba, na minha visão, se esquecendo das pessoas que vivem nesses lugares. Outra coisa que discutimos também em outros momentos, né, principalmente no ano passado, é a diferença entre as cidades planejadas e as cidades espontâneas. Os nomes já estão mais ou menos nos indicando o que significa cada uma delas. As cidades espontâneas normalmente surgem a partir de vilas e povoados e historicamente, né, os tropeiros que acabaram ajudando na construção de alguns povoados e que vão surgindo espontaneamente. Então, quanto mais as pessoas vão chegando, quanto maior o crescimento das cidades, elas vão surgindo de maneira desordenada. Já as cidades planejadas não, né? Elas são pensadas, planejadas para que funcione. Aonde se colocarão os prédios públicos, aonde se colocarão as moradias, como é que serão as vias, as avenidas, que serão mais largas, tudo isso é pensado e planejado. Até a aparência da cidade, se a gente olha de cima, é completamente diferente. São algumas diferenças. E é claro que não dá para sair daqui sem falar dos problemas e os impactos socioambientais provocados por essas cidades, né? A partir do crescimento das cidades. Então, se a gente já observou lá sobre os recursos naturais, identificamos a exploração e os problemas sociais que existem, aqui na cidade também podemos identificar isso. O primeiro é o provocado pelo crescimento populacional. Quanto maior essa população dessa cidade, maior a possibilidade de ela ter problemas. Isso porque o sistema de transporte não vai atender a todo mundo, será um sistema de transporte ineficiente. Além disso, o trânsito será sobrecarregado, então nós teremos aí vários engarrafamentos, e o trânsito já seria um problema por conta desse crescimento da cidade e desse sistema de transporte. Além disso, os serviços públicos ou não serão oferecidos com a qualidade devida ou serão prestados de maneira inadequada. Ou seja, o poder público não consegue atingir a população ou a toda a população como é garantido por lei e tudo mais. Isso porque esse crescimento populacional desordenado acaba contribuindo também para que surjam lugares em que o poder público não vai, né? Deveria ir, mas não vai. Consequentemente, não vai ter posto de saúde para todo mundo. O posto vai existir, mas o atendimento não vai ser para todos, né? Não terão remédios para todo mundo, não terão escolas para todo mundo, porque a gente sabe, por exemplo, que em cidades como São Paulo, muitas crianças acabam tendo dificuldade para encontrar vagas justamente porque as escolas não conseguem abrigar uma população tão grande. Outro problema ambiental é justamente o de infraestrutura e saneamento básico. Cidades que crescem muito de maneira desorganizada acabam trazendo também esses problemas de infraestrutura, como por exemplo esgoto a céu aberto,
falta de asfalto e calçamento das ruas, e aí isso vai contribuir para que as pessoas acabem criando habitações em lugares de risco ou inadequados. Novamente, isso não tem a ver com a escolha propriamente dita da pessoa. Eu vou construir aqui neste barranco, eu vou construir nesse lugar. Não é isso. Acaba que, como as pessoas não têm condições de construir em áreas próximas ao centro, lembra? Elas acabam se distanciando dessa região e aí sobram lugares inadequados e inapropriados para se viver. E é claro, minha gente, todo mundo tem direito a um lugar, a uma moradia. E acaba que, não tendo poder público para ajudar nesse processo, as pessoas acabam tomando essas decisões. Então, é algo complicado e delicado da gente entender, mas faz parte dos impactos ambientais provocados por esse crescimento das cidades. Então aqui, eu espero que você tenha percebido aí algumas diferenças sobre as cidades e também os impactos ambientais provocados por esse crescimento desordenado dentro delas. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente continua conversando sobre esse assunto na nossa próxima aula, tá certo? Beijo grande, gente. Até a próxima aula. Tchau!